a ideia é ser uma conversa mesmo. É isso mesmo. Vocês, Dani. Bom, eu quero iniciar aqui assim, então, essa nossa atividade de hoje. Quero fazer uma saudação a todos, né, senhoras e senhores que nos acompanham, uma boa noite a todos. É um imenso prazer poder recebê-los nessa segunda-feira, início de semana, para tratarmos de um assunto tão importante e tão atual. Em primeiro lugar, eu quero deixar a saudação do nosso presidente, Roberto Lamari, né, que ele não pôde estar aqui presente hoje devido a um compromisso neste mesmo horário. Eu sou o professor Ricardo Simas, diretor da Escola do Legislativo Dr. Homero Tarragó, da Câmara Municipal de Uruguaiana, aqui no Rio Grande do Sul, e também ocupo o cargo de diretor da ABEL para a região Sul, que é os 3 estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Quero iniciar agradecendo o apoio da Catarina Porto Alegre, que vai nos dar apoio no chat e nossa estrutura, ao Marcelo Damasceno, que nos dá suporte também, e em seguida vou apresentar a nossa palestrante de hoje. Quero também agradecer a todas as escolas de legislativo que se somaram nessa importante iniciativa, divulgando e fazendo inscrição. Nós temos hoje a participação de 15 escolas de câmaras legislativas, abrangendo vários municípios brasileiros, como é o caso de Rondonópolis, no Mato Grosso, as cidades de Campanha, Pedro Leopoldo e Muzambinho, em Minas Gerais, Santarém, no Pará, Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Aqui pelo estado do Rio Grande do Sul, nós temos Alegrete, Gramado, Novo Hamburgo e Uruguaiana. A Associação de Câmaras e Vereadores do Vale do Itapocu, em Santa Catarina, que congrega 7 municípios. E, por fim, as cidades de Araras, do Montes, Franca e Itapevi, do nosso Damasceno e do nosso Lamari, nosso presidente, que representam o estado de São Paulo. Hoje, nós estamos reunidos para a oficina Fake Tô Fora, uma parceria entre a ABEL e o Instituto Palavra Aberta, que busca capacitar professores, educadores sociais, estudantes de pedagogia e todos os interessados em atender e combater a desinformação. Essa iniciativa é fundamental para promover uma sociedade mais consciente e crítica, especialmente em um mundo em que as informações circulam tão rapidamente pela internet. Estamos muito felizes com essa parceria e acreditamos que iniciativas como essa são essenciais para fortalecer a nossa democracia, combatendo a desinformação e promovendo a educação de qualidade. Por fim, quero lembrar-lhes que o link para a emissão do certificado será disponibilizado no decorrer dessa live. Lembrando, mais uma vez, que a forma como você preencher esse link é que irá aparecer o seu certificado. Agora, para dar continuidade à nossa oficina, eu passo a palavra à nossa palestrante, Daniela Machado, do Instituto Palavra Aberta, que irá nos aprofundar por esse tema tão relevante e também nos apresentar um pouco do Instituto Palavra Aberta. Obrigado a todos e aproveitem esta maravilhosa atividade. Daniela. Obrigado, Simas, é um prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos, a todas, agora oficialmente. Quero agradecer mais uma vez ao Simas, ao Damasceno e a oportunidade de conversar com vocês. Como a Catarina colocou no início, vamos tentar fazer um bate-papo, né? Como se a gente tivesse todo mundo junto na mesma sala. Então, a qualquer momento, se vocês quiserem fazer uso da palavra ou então utilizar o chat, a gente está aqui acompanhando também. E aí a gente vai fazendo essa troca, que é sempre muito rica. Vou pedir só licença para compartilhar aqui uma apresentação e a gente já inicia. Lembrando que a gente está gravando, né? E o objetivo dessa gravação é poder levar para outras pessoas que, por algum motivo, não puderam estar conosco nesse horário e que tenham acesso também a esse nosso material, a essa nossa conversa. Bom, acho que vocês estão vendo aqui o material. A ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre a atuação do Instituto Palavra Aberta, né, a educação midiática, qual que é a urgência da gente trabalhar esses temas, e aí entrar um pouco mais a fundo num projeto muito específico e muito especial que a gente vem desenvolvendo, que tem a ver com eleições, tem a ver com educação para a cidadania, por uma ótica da educação midiática. Então, antes de mais nada, deixa eu contar aqui para vocês um pouquinho melhor
de onde nós estamos falando, né? O que é o Instituto Palavra Aberta? Não sei se todo mundo conhece, é uma instituição sem fins lucrativos, que há mais de 10 anos vem trabalhando principalmente na promoção e na defesa da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, e também com um desafio, né, novo, e que todo mundo com voz, né, na internet, nas redes sociais, a gente também tem esse desafio de qualificar a liberdade de expressão, né, lembrando que há limites, né, para ela, que a gente não pode também fazer uso desses espaços públicos sem responsabilidade. E o Instituto Palavra Aberta, a partir de 2019, entendeu que seria interessante criar um projeto para falar mais diretamente com redes de ensino, com secretarias de educação, pensando a educação midiática como um conjunto de habilidades essenciais para os dias de hoje, para que a gente possa, todo mundo possa se relacionar de uma maneira mais responsável com as informações, evitando desinformação, as chamadas fake news, e fazendo um uso realmente qualificado, poderoso, desses canais de comunicação que se abriram para todo mundo com acesso à internet. E aí, então, surgiu o Educamídia, programa específico de educação midiática, e a gente vem atuando com a Educamídia em diversas frentes, no desenvolvimento, na criação de materiais, né, como o Guia da Educação Midiática, que é um material muito voltado para educadores, né, que traz um panorama da educação midiática, tem muitos exemplos práticos também. Outros programas derivados, né, digamos assim, filhotes do Educamídia, para conversar, para dialogar com públicos específicos, como o Educamídia 60+, ou esse projeto que eu vou apresentar para vocês logo mais, que é o Fake Tô Fora, que tem como público-alvo jovens eleitores, né, estudantes ali do ensino médio, que estão prestes a votar pela primeira vez, ou estão se preparando, né, para votar. E a gente também tem trabalhado muito de perto com projetos, com legisladores, com o governo federal, em todas as instâncias, para ajudar a reforçar a educação midiática como política pública. E eu vou falar um pouquinho mais disso também daqui a pouco para vocês, para contar o que tem acontecido aí na esfera federal e no âmbito dos estados. Bom, passando aqui adiante, um pequeno contexto aqui de como é que, né, surge o programa Educamídia e em que ecossistema da informação nós estamos falando, né? Eu cresci nesse mundo aqui, que é ilustrado pela Enciclopédia Britânica, embora na minha escola a gente tivesse acesso à Barça, mas essa figura aqui do lado esquerdo, que ilustra um mundo em que a gente tinha escassez de informações, eram poucas as opções de canais para a gente se informar. Tinha as enciclopédias, né, os jornais, as revistas, as emissoras de rádio e TV, mas um universo muito restrito, né, que, por um lado, era muito ruim, porque a gente não tinha como saber de tudo em tempo real, né, e a gente sempre estava tendo acesso a que outros escolhiam nos contar, mas era um terreno um pouco mais conhecido, né? A gente sabia onde estava pisando. A gente podia até discordar da linha editorial desse jornal ou daquele, a gente podia achar que uma determinada revista era melhor que outra, mas a gente mais ou menos conhecia como que aquilo tudo estava sendo produzido, quem eram os agentes que selecionavam as informações, que organizavam as informações e que publicavam para todo mundo, de uma maneira mais passiva, consumir esse conteúdo. E aí a gente tem essa mudança radical no cenário, né, nesse ambiente informacional, com a internet, principalmente as redes sociais, em que todo mundo com acesso à internet tem o poder não só de consumir informações de vários lugares, de várias fontes, mas também de produzir, né, e de compartilhar essas informações produzidas, esse conteúdo, com audiências reais que podem chegar à casa de milhões de pessoas, até mais do que isso. E aí a gente escolhe para ilustrar esse nosso novo momento essa figura do hidrante, né, que não é nossa, do Educamídia,
mas é da fala de um pesquisador da indústria, né, de tecnologia, que já há algum tempo fazia essa comparação. Ele dizia que a gente procurar uma informação, encontrar uma informação de qualidade na internet e que realmente nos atenda é tão difícil, tão desafiador, quanto tentar matar a sede, pegando água de um hidrante, jorrando essa água toda com uma colherinha, né? O problema não é falta de água, o problema não é falta de informação, pelo contrário, é como é que a gente realmente encontra e filtra aquilo que de melhor tem por aí, diante de tanta coisa. Talvez vocês se lembrem também, na época da pandemia, a própria Organização Mundial da Saúde, ainda ali no início de 2020, num dos primeiros relatórios que eles divulgaram, né, chamando a atenção do mundo para a pandemia, eles também traziam uma outra preocupação, sobre aquilo que eles chamaram de infodemia, que é esse excesso de informação que, em vez de nos atender melhor, às vezes nos deixa mais perdidos, sem saber em que acreditar. E a Organização Mundial da Saúde, naquele momento, estava muito preocupada, porque a gente dependia de informação confiável, para tomar decisões muito importantes, né, para a nossa vida, para a nossa saúde. E se a gente não conseguia encontrar, né, nessa confusão toda aí de excesso de informação, de nada adiantava a gente estar num ambiente com essa oferta toda, né? E a gente, então, tem novos desafios, né, que surgem a partir desse cenário novo, mas também tem grandes oportunidades, né? Quantas vozes não passaram a ser ouvidas, né? Quantas pessoas interessantes nós não descobrimos nas redes sociais, né? Então, a gente tem os dois lados da moeda. A educação midiática tenta colocar mais peso, né? Que a gente consiga ampliar as oportunidades, que a gente consiga maximizar as oportunidades e minimizar os riscos, né? Diminuir as armadilhas aí desse grande ecossistema informacional. Então, é nesse cenário, né, que a gente tem atuado, levando em consideração que, embora a gente saiba, né, que a internet de qualidade, o acesso a redes, né, a web e a dispositivos, a aparelhos celulares, a tablets, ele varia muito nesse Brasil enorme, tão diverso, né, em que a gente vive. Pensando nas escolas, né, no ambiente das escolas, a gente sabe como as realidades são diferentes, e o Educamídia tem tido a oportunidade de trabalhar com educadores de todos os estados brasileiros, e aí não é exagero linguístico, é realmente, a gente já teve nas nossas formações representantes de todos os estados, e as realidades são bem diversas, nós sabemos disso. Mas, bem ou mal, o que a gente vem notando, né, nas pesquisas é que o acesso está acontecendo. Ele pode não ser da maneira como a gente entende que deveria ser, ele pode não ser com a qualidade que a gente gostaria, mas, de uma maneira ou de outra, as pessoas estão cada vez mais expostas ao que há de bom e de ruim na internet. E aqui, só como exemplo, essa pesquisa que é a TIC Kids Online Brasil, do ano passado, que é uma pesquisa que mapeia um pouco o uso de internet nos ambientes escolares, mostrou que 93%, né, das crianças e dos adolescentes brasileiros, de 9 a 17 anos, usam a internet. Então, a gente está quase perto de 100%, né? De novo, não que a gente não tenha que continuar lutando para que o acesso seja para todo mundo e com mais qualidade e tudo mais, mas o fato é que, de alguma maneira, essa exposição existe, sem que necessariamente essa população, essas crianças, esses adolescentes, tenham sido preparados, tenham tido a oportunidade de refletir o que significa estar nesse ambiente, que uso mais qualificado eles podem fazer de tudo isso que está à nossa disposição. E a gente também vê em muitas pesquisas informações como essa aqui, que veio a partir do PISA, né, dos dados do PISA, mostrando, esses dados são de 2021, que 2/3 dos adolescentes brasileiros não conseguem
diferenciar fato e opinião. Então, a gente tem aí questões muito complicadas, né, que contribuem para o cenário de desinformação, de proliferação das fake news, que contribuem para a gente ter um ambiente muito poluído, né, de informações que nem sempre são de qualidade, ao mesmo tempo em que a gente tem, sim, essa exposição. Então, diante desse cenário, né, dessa questão toda, né, do acesso que acontece, bem ou mal, a gente tem questionado como é que a gente pode, então, promover um uso mais consciente, um uso mais responsável e mais crítico desses ambientes, principalmente os digitais. E aqui eu trago uma provocação, né? Imagino que vocês já tenham ouvido falar várias vezes aí a expressão nativos digitais, né? E tinha muita gente que tinha um pouco essa impressão, né, de que, essa geração aí vem de fábrica pronta, né? E realmente eu vejo a desenvoltura, que eu tenho 2 filhas, né, de 11 e 13 anos, e realmente, assim, é uma habilidade para pegar o dispositivo, achar as coisas, ligar, desligar. Eu cheguei naquela fase que eu achava que eu nunca ia chegar, que era só minha mãe, que falava, ai, meu Deus do céu, quebrou o controle aqui da televisão, arruma, filha. E aí, às vezes, eu me vejo nesse papel, e elas ali arrumando para mim um serviço de streaming, alguma coisa assim. Mas a habilidade para ligar, desligar, acessar, para mexer ali nos dispositivos, não significa entendimento do que está acontecendo ali. E por isso, tem um professor muito atuante na área da educação midiática, ele é um professor de Stanford, chamado Sam Weinberg, que ele faz essa provocação. Se em vez de nativos digitais, a gente não deveria chamá-los de inocentes digitais. A brincadeira fica mais interessante em inglês, porque aí fica native com naive, né? Fica uma brincadeira aí também do som, das letras, mas o que eles, lá em Stanford, notaram a partir de uma pesquisa muito grande feita com estudantes de ensino médio, né, de high school, e também de anos iniciais de cursos universitários, é que essa dificuldade para diferenciar fato de opinião, para entender quando estão diante de um conteúdo que, na verdade, é um anúncio publicitário, isso é algo que está presente mais do que nós gostaríamos de ver, né? E aí a gente vai percebendo que quando a gente tem esse quadro, né, com esses desafios, a gente precisa ressignificar o próprio conceito do que significa a inclusão digital hoje em dia, né? Durante muito tempo a gente usava essa expressão, né, inclusão digital, para falar do acesso à internet, né, da possibilidade de ter o dispositivo, ter o computador, ou ter o celular, o tablet, pelo qual nós nos conectamos, e hoje em dia, cada vez mais, a gente vê esse termo sendo usado não só para o acesso à ferramenta, mas também a oportunidade de desenvolver essas habilidades, essas competências, para usar da melhor maneira possível aquilo que está na nossa frente, ao alcance de um clique. Uma outra expressão que tem sido muito utilizada, né, nos debates todos aí internacionais, é o da conexão significativa, para que a gente não pense apenas que a gente precisa levar a internet para as escolas, ou a gente precisa, né, garantir que tais escolas tenham tablets para fazer essa atividade, mas a gente tem que pensar em como estamos promovendo a reflexão para esse uso ser um uso realmente responsável, ético, né, qualificado e fortalecedor. E a gente tem, então, atuado, né, muito em várias instâncias com esse lema aí, com essa bandeira aí da conexão significativa, sempre em mente. Bom, gente, se vocês quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Só reforçando aqui. Essa aqui é uma professora da Universidade de Rhode Island, nos Estados Unidos, que a gente brinca que ela é a papisa da educação midiática, mas ela é uma pessoa que há muitos anos vem atuando nessa frente, nesse campo,
tem muitas publicações que são consideradas referência, né, no mundo todo, e ela tem essa ideia de que o próprio conceito do que é ser alfabetizado, ele muda e ele se expande à medida que mudam as tecnologias e as formas como nós nos comunicamos, como a informação circula. Então, ela diz que quando a gente está falando das habilidades de educação midiática, a gente está falando de o que é ser alfabetizado hoje em dia, né? E aqui também no fundo aqui da imagem, a gente traz também esse contraponto aí, né, das letras de um livro aqui do lado esquerdo, né, para esse conjunto, né, de combinações de 0 e 1, porque o que é uma informação hoje em dia, né? O que é ler hoje em dia? A gente está indo muito além do que é um texto, né? E a gente precisa aprender a lidar com formatos, linguagens diferentes, que interferem na maneira como a gente vai entendendo o mundo e construindo a nossa visão de mundo, né? A gente tem aí essa leitura visual, a gente tem várias possibilidades de escrita colaborativa, de remix, de fanfic. A gente tem o próprio universo da publicidade totalmente renovado, né? A gente tinha antigamente lá os momentos muito bem delineados, as fronteiras da publicidade, a gente via no jornal ali os classificados, né, ou a gente via o intervalo comercial, e hoje em dia, com a presença de influenciadores, a gente vê uma mistura, né, de conteúdos que são, que a gente chama, né, de orgânicos, conteúdos que são produzidos sem necessariamente ter alguma influência econômica, financeira, junto com outros que são fruto de uma ação comercial, né? Todo esse poder que as redes trazem, mas também, por outro lado, os desafios, né? Cancelamento, discurso de ódio, a pós-verdade, né? O fato de que, hoje em dia, crenças acabam, às vezes, valendo mais do que fatos da realidade, né? E a gente tem visto isso influenciando muitos processos, né, eleitorais e outros momentos decisivos de muitos países. As bolhas, né, a ação dos algoritmos que acabam selecionando o que, de toda essa diversidade que está aí no mundo, de todas essas vozes possíveis, o que aparece para a gente na nossa rede social, nos nossos feeds, e como isso acaba nos expondo a conteúdos que tendem a confirmar, né, crenças e que a gente já tem, posições que a gente já tem, e a gente vai até ficando mais intolerante, sem contato com o diferente, né? Bom, a desinformação, que a gente nem precisa elaborar tanto, porque a gente tem visto inúmeros exemplos, né, dos problemas causados pela desinformação, e são problemas que tendem a ficar ainda mais latentes com inteligência artificial, né? O fato de que hoje a gente tem ferramentas mais acessíveis, né, disponíveis para quase todo mundo, que nos permitem criar vozes, criar imagens, criar vídeos de coisas que simplesmente nunca aconteceram, né? E tem, de novo, dois lados da moeda, né? Muitos usos positivos, muita coisa bacana de inteligência artificial em diversas áreas, na medicina, enfim, muita coisa, mas também tem esse lado desafiador que exige que todo mundo esteja mais, né, e melhor preparado para dar conta de tantas possibilidades. Dani, Diga. Desculpa te atrapalhar, o Luciano, ele tá com a mão levantada, tá depois bom, o Simas, e depois, desculpa, eu não consigo ler seu nome, porque tá como escola do Legislativo, que é a outra pessoa que tá aqui com a mão levantada. Então, vamos lá, vamos para uma rodada de bate-papo. Obrigada, Cata. Imagina. Então, me ouvem bem aí? Sim, sim. Então, Dani, tudo bom? Obrigado aí, Simas, pelo link aí, obrigado pelo, né, informação, sempre é bom. E eu tenho alguns questionamentos para a gente dar uma refletida, né? Você falava ali na questão do acesso, né? Mas aí a gente está falando em qual classe que a gente está falando de acesso? Porque muitas pessoas têm o acesso,
mas eu noto, assim, pela molecada, gurizada na rua, que sou um educador social, trabalho com a cultura hip-hop, também sou professor de filosofia e história, e eu observo muito a gurizada, eu vejo que muita gente, a internet é algo, assim, meio distante no sentido qual? No sentido para manter. Primeiro, quanto custa um smartphone, né? Pode ser o mais baratinho. Depois, o plano de internet, porque a galera que mora na periferia, elas não têm, como a gente que mora no centro, acesso a planos de internet, é mais dificultoso para eles. E muitas vezes eu observo que muita gente está sentado num posto, está sentado na frente de uma casa, ele está pegando o Wi-Fi daquela pessoa para poder acessar. Então, assim, como é que tu enxerga aí? Porque a pesquisa trouxe, né, que 93% dos brasileiros de uma idade até os 17 consomem, né? Mas aí eu fiquei me perguntando, o que eles consomem, então? Porque eu noto, assim, que os meios de comunicação, tivemos o rádio, televisão, enfim, chegou a internet. Ele tá no poder, ele está na mão de alguém. Alguém controla essas informações. Isso não mudou muito com a internet. Então, quem é que controla essas informações? Porque as informações, existem grupos, né? Já falando da mídia, no caso a televisiva, que controla a informação. Né? Os jornais, é a mesma coisa. Eles que vão dizer o que as pessoas devem ouvir e da forma que elas vão ouvir. Então, as fake news, para mim, não é algo assim que seja novo. Né? Elas sempre existiram, e antigamente até a gente não tinha o poder assim de contestar tanto, porque era um jornal, dependendo do cara te dava a oportunidade ou não. Então ela sempre formou opinião. E eu vejo que a gurizada de hoje, da mídia, é tudo rápido, né? Então, que geração aí que a gente tá formando, né? Me lembro de Bauman aí, da geração líquida e tal, mas que geração que a gente está formando hoje aí, né? Eu vi que você falava, o pessoal já na escola, molecada já desde cedo internet, mas de que classe que a gente está falando? Porque eu creio que aquela classe periférica não tem esse acesso, assim, e quando tem, ela vai para alguma coisa rápida, um TikTok, um YouTube para olhar um clipe, ela não quer pegar informação, conhecimento, né? Então eu pergunto, será que conteúdo que a gente tem na grande massa é um conteúdo alienante ou um conteúdo de transformação social? Qual é o papel que tu vê hoje nesse sentido da questão da internet, já falando, e redes sociais, enfim? Obrigado, querida. Imagina. Vamos ouvir o Marcelo, daí eu já anotei aqui, eu falo na sequência? Eu acho que é o Simas primeiro. Ah, tá bom, que não vi a mãozinha. Não, já tinha baixado a mão, já tinha baixado a mão. Seguinte, um abraço, Luciano Ordai, nosso querido aqui assim. Nesse mesmo viés, né, eu vi ali a frase que você colocou da Hobbes, que o conceito de alfabetização muda à medida que vai mudando o passar das tecnologias. Né? Só que as tecnologias elas avançaram de uma maneira estrondosa nos últimos 10 anos. Ela vem há 50 anos, mas nos últimos 10 anos. Se nós pegarmos, né, no século passado, uma sala de cirurgia de um médico, não tinha quase nada de computador. Hoje, o médico não consegue operar sem um computador, sem aqueles aparelhos, sem todos aqueles necessários, né, tecnológicos. Sim. O professor, ele mudou do século passado para este, o quadro que era branco, que era preto, né, ou verde, com giz, mudou para um quadro branco e uma caneta. A tecnologia em sala de aula é a mesma, não há muita mudança. E nas escolas públicas, eu ainda vejo aquela plaquetinha dizendo proibido o uso do celular, quando ele deveria ser nosso aliado. Né? Claro que tem esse problema que falou o Ordai, não tem acesso à internet, não tem equipamento, a escola pública não tem toda essa estrutura, mas é esse conceito que nós precisamos modificar, para que a gente consiga trazer essa tecnologia para o nosso dia a dia, para o nosso estudante. Né? A tecnologia está à disposição e não está sendo usada. Esse eu acho que é um grande problema que eu estou vendo e que, claro, entra em parte de governos, políticas, sei lá, né? Que não está disponibilizando isso ao cidadão, né? Ao nosso jovem estudante, mas eu acredito que isso é o que está tornando ele alienado, porque ele não
né, não tem à disposição, e o nosso professor também não se atualiza. Ele sabe usar a tecnologia, mas não usa em sala de aula. Ele sabe usar para si, mas não sabe dar, né, usar a tecnologia para ministrar a aula. Gostaria também que você pensasse em alguma coisa nesse sentido. Tá bem, vamos lá. Obrigada, Luciano. Você tem toda a razão quando você traz a questão de que a gente não tem acessos iguais, falando, né, desse Brasil todo, e essa é uma ressalva importante, que a gente precisa, né, continuar lutando para que o acesso à informação, que é um direito, né, que é um direito reconhecido pelas Nações Unidas, enfim, que a gente precisa que todo mundo tenha acesso à informação, e isso, hoje em dia, passa pelo acesso à internet, mas a questão que a gente coloca é que não dá para pensar que a gente simplesmente dando, né, provendo esse acesso à internet, acabou aí a nossa tarefa, né, tá tudo resolvido. A gente precisa pensar também em como, né, capacitar, como equipar essas crianças e esses adolescentes para que eles não fiquem só olhando ali passivamente a dancinha do TikTok, de repente, porque tem coisas muito interessantes, né, a possibilidade de você buscar informações, de você se conectar com pesquisadores, tem muita coisa rica que pode ser encontrada na internet, mas isso não vem de fábrica sozinho, né, a gente não necessariamente dando um celular ou garantindo acesso à internet, vai fazer com que essa pessoa, essa criança, esse adolescente, realmente use de uma maneira que é mais enriquecedora. Mas essa pesquisa, TIC Kids Online, depois eu posso até pegar o link e mando para o Marcelo, se você, não sei se todo mundo já acessou, esse mapeamento é muito interessante porque ele realmente faz essas ponderações, né, das classes sociais e tudo mais. Mas o que ele mostra, esse levantamento no geral, é que, bem ou mal, essa exposição ao que está na internet, ao que está nas redes sociais, ela vem acontecendo e ela vem aumentando. Pode não ser aquele acesso que a gente considera, né, que deveria ser o acesso garantido para todo mundo, na sua casa, com um computador ou com um tablet, enfim. Pode ser, às vezes, esse acesso pegando o Wi-Fi do vizinho, ou pegando o Wi-Fi do shopping, mas, de alguma maneira, ele tem acontecido. E a gente não pode negar que, em algum momento, né, cedo ou tarde, todos serão impactados por algum tipo de informação que circula pela internet, ou por algum conteúdo produzido, gerado por inteligência artificial, né? E então, o que a gente tem trabalhado e tem visto acontecer, né, nesse campo da educação midiática em vários lugares, é esse entendimento que, sim, reconhecemos que há muitos problemas ainda no acesso, mas que a gente não pode esperar resolver o problema do acesso para começar a pensar, uma vez vencido essa barreira, o que a gente faz com isso que está à nossa disposição? Então, a ideia é que a educação midiática, ela trabalhe o quanto antes questões que façam com que a gente reflita como é que a gente lida com a informação, como é que a gente se relaciona, qual é a nossa responsabilidade ao consumir ou ao produzir e compartilhar um conteúdo. Quem é que eu posso estar ofendendo? Quem é que eu posso estar prejudicando? Ou, por outro lado, estou favorecendo alguém? Tem alguma voz sendo abafada aqui? Então, tem várias questões que a gente entende que precisam ser trabalhadas na escola o quanto antes. E muitas delas nem precisam, né, do dispositivo. Então, a gente fala, por exemplo, crianças pequenas, né, que podem começar a entender um pouco conceitos como fonte de informação, sem que a gente fale, né, dessa maneira, mas que comece a entender que se ela ouvir um boato, ela não sai simplesmente passando adiante, né? E eu sempre conto a história da minha filha, a caçula, quando ela tinha uns 7 anos, que ela chegou em casa reclamando que uma colega da escola tinha aberto a mochila e roubado o estojo de lápis de cor do outro colega. E aí, a gente conversando, eu fui perguntando, mas caramba, você viu isso? A professora viu? E aí eu fui entender que ela não tinha visto, ela não tinha testemunhado nada.
tinha sido um telefone sem fio. O fulano que disse para o cicrano, que disse para não sei... Enfim, aí estava todo mundo acusando uma colega. Gente, o que é isso, senão uma desinformação que, em proporções maiores, pode vir a provocar algo como aconteceu no Guarujá, cidade no litoral de São Paulo, em que uma mulher foi espancada e morreu acusada, sem fundamento qualquer, de um crime que nem sequer se sabe se realmente aconteceu. Então, quando a gente fala em educação midiática, a gente reconhece as desigualdades do país, mas a gente está querendo justamente evitar que novas desigualdades surjam. E só um outro dado, Luciano, que eu acho bem interessante, um dado do censo dos Estados Unidos, não é nosso, né, de lá, mas eu acho que cada vez mais reflete o que está acontecendo no mundo, que mostrou que adolescentes de em torno de 15 anos, de famílias de classes sociais, né, menos favorecidas e com menor grau de escolaridade, passavam até 3 horas a mais por dia na frente de uma tela do que os colegas que são de famílias mais abastadas e com maior grau de escolaridade. E a conclusão dessa pesquisa foi que cada vez mais o acesso de alguma maneira vai acontecer, e a gente corre o risco de criar uma nova leva de excluídos se a gente não preparar todo mundo, e não preparar justamente aqueles que têm talvez menos acesso, menos condição, para que eles não fiquem simplesmente... Não estou condenando a dancinha do TikTok, porque eu acho que tem os seus momentos, também é bacana, eu vivi a era da loira do banheiro, enfim, essas coisas sempre aconteceram. Mas eu estou dizendo que não fique só nisso, para que ele possa usar aquilo tudo como uma ferramenta de crescimento, né? Então, eu não sei se eu respondi aí, mas a ideia é que a gente reconheça, sim, os problemas básicos de acesso, de essas desigualdades, de escola que não tem bebedouro com água, que não tem banheiro funcionando, mas se a gente for esperar resolver tudo isso para a gente tentar trazer a questões da educação midiática, a gente vai estar condenando essas crianças das escolas sem banheiro e sem bebedouro a outros tantos problemas e a outros tantos atrasos, e acho que é um pouco essa a luta. E já juntando aqui com o que o Simas trouxe, eu acho que é isso, a tecnologia vem nos atropelando, né? E a educação, de uma maneira geral, tem ficado um pouco para trás. E a gente ouve a gente tem um curso de 30 horas que acontece uma vez por semestre na Educamídia, e cerca de 1.000 professores ingressam a cada edição. E toda vez eles trazem uma inquietação que é: nossa, nenhum curso de pedagogia está tratando disso, as licenciaturas não trataram disso. E isso não importa se o professor é um pouco mais antigo ou se o professor é novinho, recém-saído da sua formação. Então, a gente tem trabalhado no entendimento de que é uma questão de justiça social que a gente consiga promover e inserir cada vez mais a educação midiática. Tinha uma outra pergunta aqui no chat, eu juro que eu volto para ela, do Fernando. Eu só vou seguir aqui um pouquinho, e a gente já faz mais uma parada aqui, tá bom? Ô, Dani, quando você seguir com o Fernando, aí vai estar na fila também o Marcelo e o Antônio, tá bom? Só para a gente ter esse controle. E aí a Maria Cristina também. Eu estou anotando aqui, depois que a Dani avançar mais um pouco, todo mundo pergunta. A gente já volta para falar mais um pouquinho disso. Bom, só para apresentar, então, para vocês que, diante desse caldeirão efervescente, né, de tantas novidades acontecendo, e aí eu me lembrei de uma outra frase que tem muita ligação com o que o Simas trouxe, que é de um pesquisador italiano que trabalhou muito de perto com instituições da União Europeia para inserir a educação midiática no currículo das escolas, e ele diz que, diante de tantas inovações, e do fato de que essas inovações não vão parar, elas vão continuar acontecendo, não é mais uma vantagem ser educado midiaticamente. Pelo contrário, não ser é que é uma desvantagem debilitante. Então, a gente não vai parar o mundo, a gente não vai tirar a internet do plug, né? Pelo contrário, as coisas só vão ficar mais sofisticadas.
como é que a gente responde, né, com a educação a tudo isso? Bom, então, olhando muito para tudo isso que está acontecendo, a gente, né, criou o Educamídia, e a gente parte desse framework, desse arcabouço aqui, que a gente chama de mandala da educação midiática, para pensar, né, esse conjunto de habilidades em 3 grandes pilares, né? O ler, o escrever e o participar, né? O que isso quer dizer? Que a gente está olhando, né, para o consumo de informação, para que todos possam filtrar, né, e ler criticamente, dar sentido, né, a esse monte de informação que muitas vezes brota ali no nosso celular, ou, enfim, que a gente não sabe muito bem de onde veio, nem com qual intenção. A gente está olhando para o eixo da produção, né, da criação de conteúdo, porque também a gente não quer que, né, essas crianças e adolescentes fiquem só passivamente ali consumindo, elas têm um potencial de criação que é incrível, né, e como é que elas usam isso? Como é que elas aproveitam a possibilidade de ter sua voz, né, amplificada pela internet, pelas redes sociais, para promover causas, né, para colocar todo o seu conhecimento a favor da comunidade, né, de entender que elas estão aprendendo para realizar algo, né, para atuar ali no seu entorno. E dessa maneira, como é que a gente, então, pode participar mais efetivamente da sociedade, né, de uma maneira ética, de uma maneira responsável, a partir das tecnologias que favorecem esse tipo de participação. E aí a gente tem essa ideia de que, se pudesse resumir, né, esses 3 eixos, a gente está falando de responsabilidade da maneira como a gente lida com a informação. A gente entender que informação é um bem preciosíssimo, né, que a gente cuida da informação, que a gente zela pela integridade da informação, porque, no limite, né, todas as nossas decisões dependem de informações de qualidade, de informações confiáveis, e a gente está falando, né, por exemplo, num ano de eleição, que a gente precisa, né, saber onde buscar, como filtrar, né, em que fontes eu posso realmente confiar para tomar decisões de forma autônoma, independente, mas a partir de fatos, a partir de informações que eu sei de onde veio, né, eu entendo a procedência e a intenção. Bom, só rapidinho falar um pouco que a educação midiática já é uma política pública no Brasil, né, na própria BNCC, na Base Nacional Comum Curricular, ainda que não apareça ali com todas as letrinhas, né, educação midiática, a gente vê que tem muita ênfase em competências e habilidades, né, da cultura digital. De uma maneira mais explícita, vários dos temas da educação midiática aparecem no campo jornalístico midiático, que é um dos 4 campos de atuação da língua portuguesa. A gente tem lá a proposta, né, de discutir fake news, desinformação, entender o papel do jornalismo, né, fazer uma leitura mais crítica do jornalismo, mas também nas outras áreas de conhecimento, né, que estão lá, né, expostas na BNCC, a gente vê a necessidade de desenvolver habilidades para pesquisar, né, e pesquisar é um ato de avaliar informação, né, a gente precisa filtrar, a gente precisa entender a fonte, a gente precisa entender o contexto em que aquela informação foi produzida, né, e também muitos convites ali na BNCC para a criação de mídias, né, de forma a documentar e a compartilhar o aprendizado, né, atuando ali para melhorar alguma coisa do nosso entorno a partir desse conhecimento construído. O fato é que a gente tem muitas questões, né, com que nós nos deparamos todos os dias e que ficam um pouco soltas, né? E aí, de novo, eu vou recorrer ao exemplo das minhas filhas, que frequentemente vêm para casa com um desafio de pesquisar sobre qualquer assunto, né? E aí a minha pergunta é: alguém parou para conversar com elas sobre o que é pesquisar uma informação? E aí, de novo, não é só a questão técnica de
o que eu coloco no buscador? Palavra-chave. O que é uma palavra-chave? Aqui no topo do buscador eu posso filtrar por imagem, eu posso filtrar por notícias, não só isso, mas uma vez feita essa pesquisa, o que essa criança faz com 1.357.000 resultados sobre aquele determinado assunto? E outro dia a minha pequena veio aqui pesquisando capoeira. E aí o que eles fazem? Eles pegam o primeiro resultado que aparece, né? E alguém conversou com eles em algum momento que às vezes o primeiro resultado é um link patrocinado. Será que todo mundo sabe o que é um link patrocinado? Né, que é um site, que é um veículo, enfim, que pagou para estar no topo da busca, né, esse entendimento de que num buscador, nem sempre o que aparece em primeira posição é o melhor, é o mais adequado, e as coisas só estão ficando mais complicadas, né, porque hoje em dia, com a possibilidade de fazer pesquisa em ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT, você também não tem os links com as fontes tão claras, vem tudo aquilo ali num texto. Como é que eu vou fazer a checagem daquilo? Eu acredito simplesmente em tudo que aconteceu, que está sendo dito ali. Então, a educação midiática parte também dessa ideia de que a gente já vive, né, a delícia, a dor e a delícia de estar nesse mundo amplamente conectado. E muitas vezes a gente não para refletir sobre isso, né? Essa cartinha que tem aqui, né, que fala, você prefere fornecer as fontes de pesquisa para os seus alunos ou deixar que eles pesquisem sozinhos? É só uma de muitas provocações que a gente tem num conjunto de cartas mesmo, num baralho, que tem como objetivo provocar essa reflexão, né? Quem é que cuida disso? Desculpem, de quem é a responsabilidade de ensinar, de conversar sobre uma busca? A gente entende que esses são temas da educação midiática que deveriam ser da responsabilidade de todo mundo. Afinal de contas, fazer uma pesquisa acontece em todas as áreas, em todas as disciplinas da escola, né? Essa da minha filha aí de pesquisar sobre a capoeira era um trabalho de educação física. E aí eu voltei na escola e disse para eles, não dá para mandar pesquisar e pesquise sobre, ponto final. A criança pega a primeira coisa que tem, né? E aí uma outra briga com a minha filha foi que eu falava para ela, escreve aqui qual é a fonte, de onde você pegou essa informação, porque ela ficou encantada de saber que a capoeira tem uns movimentos que lembram do futebol, e ela falava, mas a professora não pediu para eu colocar a fonte. E eu dizia, mas se um amigo teu gostar dessa informação e quiser saber mais sobre isso, ou se alguém perguntar para você, será que você não inventou esse negócio aí de futebol com capoeira? E aí ela fez, tá bom, e colocou a fonte. Mas são questões que precisam estar presentes, né, mais no dia a dia da escola, né? Essa ideia de que a gente sempre conta a fonte é o pilar, né? É ali a sementinha para a gente tentar controlar o problema da desinformação, quem sabe, lá na frente, né? A gente vai fazendo essa construção tijolo por tijolo. Só vou andar mais um pouquinho e aí a gente já volta para conversar mais um pouco. E, de forma bem resumida, eu já falei um pouco isso, né? A gente entende no Educamídia a educação midiática como uma questão de justiça social e de equidade no acesso à informação. Porque a gente não olha a tecnologia como algo só ferramental, né? Ela é uma linguagem que está presente na nossa vida, e a internet, assim, é um território que precisa ser ocupado, né? A gente não vai desplugar, mas a gente pode fazer coisas muito bacanas com tudo o que se apresenta. A gente também entende que é uma questão de justiça social, né? Porque para ter uma participação efetiva na sociedade, no debate público, a gente precisa saber usar essas ferramentas todas, esses canais que estão à nossa disposição, e a gente entende que o próprio jornalismo também, não só a educação, mas ele também se modifica, né, a partir do momento que você tem tantas pessoas com possibilidade de também produzir e compartilhar conteúdo. E aí eu aproveito para entrar um pouco na questão que tinha aparecido aqui antes, sobre jornalismo e imprensa. Eu não sei se eu entendi muito bem, até se quiser colocar aqui de novo alguma coisa mais detalhada, mas
de maneira geral, eu acho que esse cenário todo, esse novo ecossistema informacional, ele altera a maneira como o jornalismo, né, funciona e precisa alterar também a própria educação. A gente precisa contemplar, desculpem, a existência de novas vozes nesse cenário, né? E vamos fazer uma pausa aqui, porque daí, na sequência, eu queria entrar mais especificamente para apresentar para vocês esse projeto aqui, que é com jovens eleitores. Mas acho que a gente pode fazer uma pausa aqui e conversar mais sobre essas questões gerais. Catarina, me ajuda? Sim, bom, Dani, você já respondeu o Fernando do chat, agora é o Marcelo. Por favor, Marcelo. Eu acho que ainda antes de mim tem a Escola de Novo Hamburgo. Ela está por aqui. Abaixou a mão. Quer falar? Ela baixou a mão? Tá. Então eu vou falar rapidamente que eu gostei do questionamento do Luciano, e me faz pensar até uma inclusão digital para um público que é levado ao esquecimento. Vamos colocar, quando você faz 70 anos, você não precisa votar. Aí você ganha uma isenção como se você já não existisse mais para a sociedade e para o Estado. Só que você continua consumindo, agindo, interagindo e circulando em todo espaço público. E como se fosse um prêmio, né? Uma coisa assim, eu não me envolvo mais, oba, né? Pois é. É uma coisa meio maluca. Meio maluca. E eu tô com um grupo de 60 a mais fazendo exatamente inclusão digital. E eles têm uma limitação, e eles até perguntam por que tudo é feito sem pensar para a gente. Aquela dificuldade de entender a mecânica do aplicativo do iFood, do 99, da Uber e outros aplicativos que tem. Até os fabricantes de celular... SUS, né? O SUS digital, tá tudo aí, né? A prova de vida no gov.br, aí você pega os fabricantes de celular, tem uma melhorada, porque agora você tem a questão da acessibilidade, você consegue aumentar o tamanho da fonte, deixar o ícone um pouco maior, só que você tem uma sensibilidade no dedo que vai sumindo com o tempo, e praticamente tudo é touch, e eles têm aquela dificuldade na hora de passar. Aí, meu questionamento, até com base na fala do Luciano, que eu gostei muito, é toda essa questão de inclusão digital e acessibilidade. Daniela, vocês têm visto algum movimento, alguma coisa nesse sentido, dos desenvolvedores de aplicativo, das fabricantes de celular, para manter essa inclusão para esse público que nasceu antes da internet e agora precisa também dessa alfabetização digital, mas toda a tecnologia parece que não é pensada para eles também. Tem um debate nesse sentido ou não? Vou juntar aqui mais um grupinho um combo de perguntas, pode ser? Estou anotando, aí eu respondo na sequência. Perfeito. Dani, agora é o Antônio. Oi, Antônio. Não sei se ele ainda quer fazer a pergunta. Eu estou vendo Maria Cristina. A Maria Cristina é a próxima. Antônio Aquino estava com a mão levantada. Antônio, professor. Eu vejo que ele está na sala, mas não se manifestou. Vamos passar para a Cristina, então? Vamos. Qualquer coisa, o Antônio faz a pergunta depois. Maria Cristina, por favor. Eu vou respondendo, Marcelo, então, enquanto o pessoal se prepara. Deixa eu aproveitar mais um do professor Leandro Jacques. Estava ali com a mão levantada, eu não sei se ele ainda está ali. Oi, estimado. Oi. Leandro, tua pergunta. Tudo bem, na verdade, sim, mas é uma pergunta, mas antes dela eu preciso só fazer eu quero fazer um comentário, como falado até agora. Primeiro, agradecer a sua rica oportunidade de a gente poder ter o acesso a esse conhecimento, essa informação, que é tão relevante. Eu sou professor da rede pública municipal e a gente vê como é importante discutir, principalmente, o momento que a gente vive. E aí eu preciso, Daniela, fazer uma pergunta, eu acho, colocar o dedo na ferida, que é principalmente a questão da regulamentação das mídias, que hoje tem pautado, né, as discussões tanto a nível de parlamento, mas também a nível até de sociedade, da própria imprensa também. Hoje nós vemos que a imprensa, ou as mídias sociais, melhor dizendo, elas ultrapassaram o mero caráter de informação ou até mesmo de conhecimento. Elas se tornaram também, lamentavelmente, uma plataforma ou plataformas alicerçadas no discurso de ódio, no discurso de intolerância.
E isso é muito importante, e aí entra de novo a questão da discussão da regulamentação da mídia. Até que ponto aquilo que a gente escreve, aquilo que a gente divulga, é uma opinião fundamentada na verdade, alicerçada na democracia, ou é realmente um discurso de ódio? E eu, como professor, eu temo muito assim, o mau uso das mídias sociais, especialmente com ataques, com discursos de intolerância, porque, como professor, acima de tudo, a gente tem aquele compromisso, primeiro, com a verdade, a gente tem o compromisso com a liberdade, e dentro das nossas escolas, acima de tudo, com o reconhecimento da pluralidade que tem na nossa sociedade. Então, eu queria também ouvir o que tu pensa, o que tu acha desse momento também que a gente vive, mas, acima de tudo, dessa discussão maior que se surge sobre a possibilidade de uma regulamentação das mídias. E que alguns alegam em algum momento que seria um cerceamento da liberdade de expressão, mas também tem outros grupos que entendem que isso deveria ser o momento, que é o momento agora ideal, de a gente, de alguma forma, colocar um freio a comportamentos ou atitudes, eu vou, inclusive, tenho que dizer isso, até criminosos muitas vezes. Te agradeço o espaço de me ouvir e, acima de tudo, agradeço o Simas, eu sei que ele está me ouvindo, esse lindo momento, esse grande espaço que a gente tem aí. Tá bem? Obrigado. Obrigada. Eu vou aqui, então, responder essas duas colocações e aí a gente vê se mais alguém quer falar. Bom, sobre o público 60+, né? Eu não sei te responder da parte das empresas de plataformas e mesmo, né, das empresas de hardware, software, se tem esse movimento. Mas o que a gente vê é que tem, sim, um movimento forte e crescente na parte de educação, de olhar para esse público e pensar em como promover a inclusão digital e midiática desse público. A gente mesmo tem um programa específico, que é o 60+, e a gente tem notado muito interesse, por exemplo, universidades como a USP, aqui em São Paulo, que tem cursos livres para a terceira idade, tem muito movimento de inclusão realmente digital, né? A gente teve aprovado pelo Congresso no ano passado ou retrasado, já não me lembro, a Política Nacional de Educação Digital, que fala, né, dos ambientes formais de educação, da educação básica, mas também fala de outros públicos, fala dos adultos que precisam de inclusão digital, até para serem competitivos no mercado de trabalho, e que olha para a população também mais velha, e com esse olhar não só de como é que eu uso a ferramenta, como é que eu acesso o aplicativo, como é que eu vou para o SUS, como é que eu vou para o IGOV, mas também sobre esses questionamentos de não posso acreditar em tudo que eu estou vendo. Então, isso a gente tem notado, sim, um movimento grande de pessoas preocupadas, né? O que significa continuar incluído, né, na sociedade? Hoje em dia, até um cardápio de um restaurante, eu vejo, às vezes, a minha mãe, que tem 85, que é super agilizada, ela dirige na estrada, mas, às vezes, ela se sente excluída por não saber nem o que é um QR Code, o que ela faz para acessar aquele QR Code, né? E o lado bom é que tem muitas iniciativas surgindo. Hoje eu participei de um evento também com algumas plataformas de redes sociais, e tem esse cuidado, assim, de olhar para o lado da educação, de fomentar iniciativas que estão trabalhando com esse público também. Entrando na questão da regulamentação das mídias, só para fazer uma separação aqui, eu entendo, Leandro, que você está falando de redes sociais, né, porque a gente, quando fala de mídias, pode estar falando da imprensa, enfim, né, olhando aqui para a discussão, que acho que é essa que está mais forte, né, nos últimos tempos aqui, das plataformas de redes sociais, eu acho, pessoalmente, que sim, que precisa de regulamentação, e a gente precisa que mais pessoas se envolvam nesse debate, né, e para que elas se envolvam, precisa que elas saibam, né, do que está acontecendo. Então, a educação midiática também, de certa forma, coloca mais pessoas para cobrar, né, para olhar,
o que está sendo feito em termos de regulamentação, e não só das redes sociais, mas inteligência artificial, tem um debate no mundo todo aí, e a gente precisa também que isso aconteça de forma mais célere aqui no Brasil. Eu costumo brincar, quando às vezes alguém pergunta, mas a plataforma isso, a plataforma aquilo, e eu brinco que o projeto que não deu certo, talvez não seja da plataforma X ou Y, ou seja, da humanidade. Afinal de contas, o mau uso é feito pelas pessoas, né? Mas brincadeiras à parte, eu acho que a gente está diante de um problema muito complexo, né? De um cenário muito complexo, e não tem bala de prata, a gente não vai conseguir resolver isso com uma única ação, a gente precisa realmente de um esforço coletivo, né? De toda a sociedade. As plataformas que precisam, sim, fazer mais e que precisam desenvolver maneiras de identificar conteúdos nocivos, de forma mais acelerada, de remover esses conteúdos. A gente precisa dos governos que também discutam de maneira séria regulamentações, né, como é que você vai definir as práticas nesses ambientes. A gente precisa da educação, a gente precisa de todo mundo, né, cada um contribuindo à sua maneira e até individualmente, a gente entendendo qual é a nossa responsabilidade, né, para que eu uso a rede social, com quem eu estou, para quem eu estou gerando engajamento, né, quem eu estou curtindo, que tipo de conteúdo que eu estou produzindo, né, e eu acho que o difícil aqui nesse debate de regulamentação, de como regular, que é essencial, é como é que a gente joga fora a água do banho sem jogar o bebê junto, porque tem muita coisa importante, bacana, poderosa acontecendo, mas tem muita coisa terrível, né? E acho que tem uma certa dificuldade também ali. Claro, tem conteúdo que é claramente não se justifica de maneira alguma, né? Apologia ao nazismo, questões ligadas à pornografia infantil, e eu acho que para algumas delas que claramente são criminosas, as plataformas, pelo menos as grandes, conseguem responder, né, com um pouco mais de rapidez e tudo mais, né? Os mecanismos, por exemplo, para combater pornografia infantil nas redes, eles são bastante avançados, existem grupos conectados no mundo todo com uma base de dados e conteúdo de pornografia infantil para facilitar que uma plataforma que às vezes está vendo alguma coisa na Suíça, depois vai ver num país da África, consegue rapidamente os robôs identificarem e derrubarem aquele conteúdo. Mas também tem um desafio de conteúdos que não são tão claramente uma violação. E só para citar um exemplo aqui recente, no episódio, né, triste, e a questão das enchentes no Rio Grande do Sul, a tragédia toda, que a gente viu tantas coisas bacanas e vaquinhas e mobilização rolando nas redes sociais, mas a gente também viu tanto lixo, tanta gente produzindo desinformação, tentando atrapalhar, e a gente também viu algumas coisas que eu, pessoalmente, tenho dificuldade de classificar. Eu sempre fico fazendo esse exercício. Se eu fosse a dona de uma rede social e visse esse conteúdo, o que eu faria com ele? E aí, um deles é, por exemplo, uma pessoa lá no vídeo falando: os governos não nos ajudam em nada, tudo depende da gente, a população tem que fazer tudo. De que maneira eu classificaria isso? Os governos, né, o Estado, né, estava agindo, mas a população também estava fazendo. E a pessoa pode ou não pode desabafar e reclamar que muitas vezes a população tem que colocar a mão na massa e ir lá e fazer as coisas. Então, eu acho que a gente também, quando pensa em como fazer essa regulação, tem que pensar um pouco nos cuidados que a gente tem que ter. Tem muita gente que se esconde atrás dessa ideia da liberdade de expressão e usa isso como salvo-conduto para cometer, né, barbaridades, falar qualquer besteira. Mas a gente precisa olhar, né, onde é que está essa fronteira.
Mas, de maneira geral, resumindo aqui para o Leandro, eu acho que precisa, sim, de uma regulação, e eu acho que precisa que cada vez mais pessoas se envolvam nesse debate, para a gente ter a melhor regulação possível. Ficando com o bebê, ficando com as oportunidades e jogando fora o que não está bom. Não sei se alguém quer falar agora, senão eu ia entrar e vou passar rapidamente aqui pelo Fake Tô Fora, que é esse projeto específico que eu acho que tem muito a ver com a atuação de vocês, né, de educação para a cidadania, para a democracia, e a gente pode depois conversar um pouquinho mais, tá bom? Bom, o Fake Tô Fora é um desses filhotes que eu citei, né, do Educamídia. A gente viu na última eleição muitos professores, muitos educadores, muitas escolas interessadas em trabalhar de alguma maneira, né, temas ligados à educação, para a democracia, para a cidadania, e pensando muito em desinformação, enfim. E aí a gente acabou, em parceria com um educador, desenvolvendo esse material, que é um material de educação, né, política, de entendimento do processo eleitoral, mas sob a ótica da educação midiática. E como é que isso, né, com essa junção acontece? A gente parte da ideia de que a maneira como nós nos relacionamos com a informação, seja consumindo ou produzindo conteúdos, ela interfere diretamente no processo eleitoral, né? Informação é a base de todas as nossas decisões, né? Desde as mais simples, eu vou fazer uma viagem a trabalho para decidir se eu levo mais roupa quente ou mais camiseta, eu não fico, o que eu acho que vai acontecer lá? Eu vou buscar uma informação, eu vou pesquisar, eu vou, né, ali na meteorologia, vou olhar um dado que me ajude a tomar minha decisão, né? Não que alguém vá tomar por mim, mas a partir de informações, a partir de dados, eu tomo decisões bem informadas. E isso, num processo eleitoral, é ainda mais evidente, que as nossas decisões, né, têm impacto para a sociedade toda, e a gente depende, então, de acessar informações, de filtrar informações. Então, a gente partiu dessa ideia de que como vamos entender o processo eleitoral, o processo político, do ponto de vista do ecossistema da informação. E aí surgiu, então, esse projeto, que é o hashtag #FakeToFora, quem vota se informa. Como é que, né, ele está construído, né? Ele é um conjunto, uma trilha, né, de módulos, de materiais, que tem planos de aula, que podem ser usados do jeito que estão lá construídos, mas também são muito flexíveis, eles podem ser adaptados. E essa sequência, na verdade, não é uma sequência fixa, né? Ela funciona como uma trilha para aquela escola que tem espaço, que tem tempo, que de repente tem o contraturno para desenvolver esse projeto e pode fazer, né, toda essa sequência, essa série de módulos, mas ela também funciona de maneira independente. Se, de repente, um professor de história está falando ali de algum tema ligado à democracia e ele quer usar só o material aí que fala de um aspecto do processo eleitoral, né? E aí ele tem, vou passar aqui para mostrar para vocês os temas, os módulos que a gente tem, né? A gente tem um mais geral sobre democracia, um específico sobre a Constituição, os 3 poderes, os principais mitos, né, as principais desinformações sobre o processo eleitoral, urna eletrônica, né, pesquisas eleitorais, e como é que até números podem mentir, né, um gráfico pode ser construído numa escala assim ou de outro jeito, para dar a impressão que um candidato subiu mais ou não, dependendo ali, né, de como eu escolho essa escala e tudo mais. Como é que a gente lê, então, resultados de pesquisas, um módulo mais específico sobre difamação, desinformação, um que é novo, que a gente lançou, que fala um pouco mais de eleições regionais, né, e do peso do noticiário local para quem vai votar e vai escolher seu prefeito, o vereador, enfim, essas eleições mais pulverizadas, e um novo sobre inteligência artificial, né, e o que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, tem determinado de regras para uso de inteligência artificial nas eleições.
esses materiais aqui, além do plano de aula, né, mais detalhado, eles têm materiais muito variados, tem jogos de tabuleiro, enfim, tem uma série de propostas de atividades para trabalhar com cada um desses temas, e tem também, o que a gente acha que é a cereja do bolo, um convite para que a escola, ou aquele educador, ele desenvolva com um grupo de estudantes um clube ou um coletivo de checagem, né, porque a gente sabe que existem agências de checagem de informação, né, que trabalham verificando discursos de políticos ou, enfim, anúncios para investigar o que tem ali realmente de concreto, o que foi exagerado ou não. Mas a educação midiática também tem o objetivo de promover esse olhar, né, mais criterioso, esse olhar aí mais investigativo para todo mundo, né? A gente entende que questionar, interrogar a informação precisa ser um hábito, né, que a gente tem que incorporar no nosso dia a dia. Então, a gente tem um guia, um e-book completo, né, de como trabalhar fazer essa criação desse clube, com atividades práticas, tem todo um material também que apoia a escola e o educador, né, a como trabalhar esses temas de maneira apartidária, porque a gente também sabe, os professores, né, contam muito, às vezes, da dificuldade de trabalhar certos temas e serem acusados de, né, promoverem candidatos, ou enfim, linhas políticas aí, e a gente tem todo um cuidado de fazer algo que não entre, né, nessa polarização aí do debate, e tudo com material e com uma linguagem mais jovem, pensada justamente para, né, os adolescentes mais ali de ensino médio, anos finais do Fundo 2 ali, e até universitários, né? Eu vou entrar, enfim, a gente tem apoio de uma série de associações, entre elas o próprio Tribunal Superior Eleitoral, a Unesco, né, a ABEL, e associações ligadas ao jornalismo também, desse material. E a gente está agora, eu vou entrar no site, mas a gente lançou um prêmio, que é o prêmio Fake Tô Fora, que vai premiar, né, escolas, professores, com iniciativas de criação de clube de checagem, e esse QR Code aqui leva diretamente para a página do regulamento, das informações, como vai ser a premiação. A ideia é incentivar, né, que a gente tenha realmente esse olhar mais investigativo em relação à informação, que pode começar com esse gancho da eleição, né, que pode começar com essa ideia de que a gente precisa de informação confiável para a eleição, mas pode se expandir para outros temas, né? O professor, o educador que nos ajudou na criação desse material, por exemplo, tem um projeto muito interessante na área de ciências, que que são os caçadores de boatos, de mitos nas ciências, né? Então, que ele trabalha, ele procura explicar alguns conceitos complicados, complexos das ciências, a partir do combate à desinformação, a partir do desmonte de mitos, como, será que se eu usar o óculos do meu amigo eu vou ficar cega? O que tem de científico nisso e o que não tem? E o processo de investigação, né, os passos para a gente investigar, onde eu busco, o que eu analiso, ele funciona para praticamente qualquer área, né, dos temas eleitorais aos científicos, enfim, qualquer outro tema que a escola queira trabalhar. Desculpe, gente, eu estou com uma tosse alérgica. Eu vou parar de compartilhar aqui, vou entrar no site só para mostrar para vocês, rapidamente, e aí a gente pode conversar. Cadê aqui? Estou fora. Tá aqui. Bom, aqui a gente tem os materiais, vou abrir aqui um deles para vocês, vou abrir o de inteligência artificial, só para vocês terem uma ideia. A gente tem sempre o objetivo curricular, né, que está atrelado à BNCC, a gente também traz aqui quais habilidades da BNCC estão contempladas nessa proposta de atividade, e ao lado do objetivo curricular, qual que é o objetivo midiático, ou seja,
Ao mesmo tempo, né, em que está sendo trabalhado aquele conteúdo previsto, né, no currículo, também está sendo desenvolvida alguma habilidade ligada à educação midiática. E a gente tem plano de aula, aqui um outro. Esse, por exemplo, tem um mapa interativo, tem infográfico de outros parceiros. Só para vocês conhecerem. Esse aqui tem um jogo de tabuleiro, tem uns cards, e... Não, esse aqui não é um jogo de tabuleiro, isso aqui é um jogo de cartas. Tem um outro módulo que tem um jogo de tabuleiro, só voltando aqui. E aqui o material do clube de checagem. Tem um e-book bem completo, explicando o que é checagem de informações, por que isso faz sentido, né, no ambiente escolar e para a nossa vida, como é que eu trabalho temas que podem ser considerados sensíveis, né, evitando tomar partido, deixando claro que a gente está partindo de fatos e a partir dos quais cada um toma a sua decisão. Enfim, tem um material bastante interessante e bastante flexível também, ele pode ser adaptado e ser utilizado de outras maneiras, até com outros públicos ali, mudando um pouco a linguagem. E a gente está, então, neste momento, com as inscrições também abertas para esse prêmio. Então, se vocês quiserem divulgar ou mesmo participar, a premiação de até R$10.000 em equipamentos, né, para a prática educacional. Tem também mentoria, né, formação, vagas garantidas no nosso curso de multiplicadores, divulgação nas redes sociais, está contando com o apoio do próprio TSE, então acho que vai ser bem bacana, a gente queria aqui mostrar para vocês essa iniciativa também e convidá-los a explorar os materiais do Feiktofora. Eu vou parar de compartilhar e acho que a gente pode ir para o papo aqui de novo. Fico aqui à disposição. Quero agradecer muito aqui a participação de vocês. Continuo aqui à disposição, mas só para fazer esse fechamento oficial, dizer que nós estamos, né, à disposição também. Os materiais do Educamídia e do Feiktofora são todos abertos e gratuitos, é possível utilizá-los também remixando, fazendo adaptações. A gente só pede que seja dado crédito, né, para o Educamídia ou para o Palavra Aberta, mas está tudo à disposição aí para que vocês possam trabalhar com eles. Muito obrigada e vamos lá. Estou vendo aqui. Tem uma pessoa com a mão levantada, por favor, pode falar. Vi que você é de Novo Hamburgo, temos parceria com Novo Hamburgo, a gente tem um termo de cooperação com a Secretaria Municipal de Educação de Novo Hamburgo, para você saber, e a gente faz bastante trabalhos lá. A gente fala com a Bruna, não sei se você conhece também. Da comunicação, sim. Sim. Não, eu até ia perguntar, porque assim, eu divulguei a oficina de hoje, tanto na rede municipal quanto estadual, mas fiz isso semana passada, eu acho que foi um pouco em cima, assim, até para eles se mobilizarem, né? E aí até ia perguntar sobre isso, assim, como é que vocês fazem esses contatos com as redes, né? Porque eles são muito organizados, pelo menos lá em Novo Hamburgo eles são muito organizados, assim, nós também temos projetos, porque eu sou da Câmara Municipal, né? Eu sou da Escola do Legislativo da Câmara. E nós temos também projetos com eles, mas assim, para organizar isso tem que ser primeiro apresentado, eles têm que avaliar o projeto, mas que bom que vocês, então, já têm, né? Com a rede estadual eu tentei um contato, mas é mais difícil, assim, porque como as coordenadorias são regionalizadas, né? Também são estruturas muito grandes, assim. Então, mas eu também vou fazer um esforço para fazer esse contato, se vocês não têm com a rede estadual. E nós já fazemos, desde 2022, uma parceria com o TRE, né? O TRE do Rio Grande do Sul tem uma escola judiciária que tem essa abordagem também com estudantes. Eles têm um programa muito interessante chamado Lideranças do Futuro. Foi premiado até o projeto. E eles abordam essa temática da desinformação, mais mulheres na política e segurança nas urnas, né? Então, nós, desde 2022, a gente
eles vão até a nossa Câmara, a gente convida escolas. Em ano eleitoral, eles fazem essas palestras, né? E também fazem a simulação do uso das urnas. E ano passado a gente fez, incluiu dentro do Vereador Mirim, que é o projeto que a gente tem como estudantes, também essas temáticas e também a utilização das urnas na eleição dos representantes, né? Foi bem importante, assim, até a presidente do TRE e alguns desembargadores estiveram lá na Câmara para diplomar os vereadores e para eles entenderem, né? E esse ano a gente, infelizmente, por essa questão das enchentes, a gente não conseguiu fazer um evento agora no primeiro semestre, mas já está marcado agora, final de agosto, a escola do TRE vai a Novo Hamburgo, e aí a gente está conversando com algumas escolas, né, de ensino médio para viabilizar. E aí já, se eles puderem até, não sei se vocês têm com o TSE, né, a parceria não é com os TREs, né? A gente já falou com o TRE, a gente falou com o Dione, não sei se você conhece, ele até fez o nosso curso no último semestre, ele é um multiplicador Educamídia, a gente tem contato próximo com ele, e a gente também tem um termo de cooperação assinado com o Rio Grande do Sul, né, daí é estadual. Só para você saber também, mas pela sua fala deu para ver que a gente está bem alinhado, né, de ações, isso é muito legal saber. Sim. Acho que é bem bacana a gente contar um pouco como é que a gente tem atuado, né? A gente tem feito parcerias com redes estaduais e municipais de educação, e, enfim, com outras instituições também. Eu coloquei aqui na compartilhamento de tela, vocês encontram esse material no site do Educamídia, que é educamídia.org.br, nessa área de aprenda e aplique, que tem, não, desculpa, educação midiática, como implementar. É um material que a gente tem, ele tem físico também, mas é um livreto que apresenta para os gestores o que é a educação midiática, qual é a proposta do Educamídia, como é que a gente pode apoiar as secretarias na implementação de um projeto, né, sustentável de educação midiática, e a gente construiu esse material justamente porque a gente fazia muita formação de educador, que achava tudo muito interessante, mas às vezes ia para a escola e eu preciso do apoio da gestão e tudo mais, então a gente começou a fazer esse trabalho. A Catarina, junto com a Saula, que é outra colega nossa, elas cuidam dessas parcerias, a gente tem diversas com secretarias de educação, e a gente tem um termo guarda-chuva com o CONSED, né, que reúne as secretarias de educação, que é uma proximidade, né, a gente se aproximou deles e tem esse termo guarda-chuva que facilita a assinatura de acordos de cooperação pelos demais entes, né? Então, é realmente um termo guarda-chuva. Não sei se a Catarina quer contar um pouco mais, mas qualquer coisa que vocês acharem que vale a pena, enfim, levar adiante, a gente também pode ajudar com materiais, enfim, se vocês quiserem apresentar, né, nos lugares. Eu coloquei o nosso e-mail também aqui no chat, caso alguém tenha alguma parceria em mente para falar com a gente está sempre à disposição. Como a Dani falou, as parcerias com secretarias de educação normalmente são feitas por esse nosso acordo de parceria com o CONSED, e também muito por esse curso que a Dani apresentou, que é o nosso curso de multiplicadores, que acontece 2 vezes por ano. Acaba que muitas pessoas que trabalham em secretarias de educação, principalmente municipais, participam, e aí a gente acaba fazendo contato e fechando termos de cooperação com essas secretarias. Então, tá aí o nosso contato. Se vocês tiverem alguma ideia, a gente está sempre procurando novas parcerias. Tá. Acho que é bom falar também que são parcerias não onerosas, né? Exatamente. A gente não prevê transferência de recurso nem do nosso parceiro para a gente, nem da gente para o nosso parceiro. E é isso, a gente vai se adaptando muito ao contexto local, como a Dani falou, né? O Brasil é muito grande, então a gente tenta também adaptar as nossas ofertas de oficinas, cursos e atividades para cada secretaria, cada contexto, e a gente está super à disposição. É isso. Eu coloquei também no chat, gente, o formulário para vocês receberem o certificado de participação dessa oficina. Então, por favor, preencham e mandem para os colegas que já precisaram sair, né?
porque por conta do horário e tudo mais. E da nossa parte é isso, mas como eu disse, o nosso e-mail está no chat, estamos à disposição para responder mais dúvidas. Eu coloquei o link também direto para esse guia do gestor, que é esse material que explica um pouco o que é o Educamídia, como é que a gente trabalha, tem um panorama, uma apresentação mais geral. Acho que o tempo combinado está aqui se esgotando, mas se alguém, enfim, quiser trazer mais alguma coisa, eu posso ficar. E aí também, se o Simas e o Marcelo quiserem fazer alguma finalização da nossa oficina também. E também, se quiserem entrar em contato depois, de repente pensou em alguma ideia ou quer fazer algum comentário depois, a gente também segue à disposição. Senão eu passo a bola aqui para o Simas e para o Marcelo. Simas, contigo. Bom, já que não houve mais nenhuma mãozinha levantada, né, nós queremos agradecer e muito ao Educamídia, ao Instituto Palavra Aberta, então aqui representado pela Daniela e pela Catarina, né, que nos trazem toda essa contribuição, essa gama de informações que serão muito úteis aos nossos educadores e aos nossos educandos, né? Porque esses projetos, esses programas que são disponibilizados, como bem dito pela Daniela, né, de forma não onerosa, então que podem alavancar e muito essa lacuna, esse espaço que tem, né, da educação midiática ou dessa informatização, ou de como utilizar, ou de como trabalhar isso. A gente ainda teria algumas outras nuances para se tratar, como eu apontei aqui, inteligência artificial, mas é um tema bem mais amplo e bem mais... Né? A gente tem esse restinho de ano para ficar discutindo isso, se vocês quiserem, a gente fica. Mas merece uma conversa específica. Até se vocês quiserem, a gente tem muito material sobre inteligência artificial, a gente também pode, de repente, fazer uma conversa específica. Porque é realmente algo assim muito que estourou. A inteligência artificial ela está aí desde a década de 50 sendo estudada, mas ela estourou agora que as pessoas se deram conta que existe, né, e está sendo assim muito massivamente utilizado sem o conhecimento de como, né, e dessas regras que bem explicou a Daniela a respeito das fake news e de como saber da onde, o porquê, né? E citar a fonte, né, Daniela? Quer dizer, da onde que eu tirei isso? Então, em nome da ABEL, em nome do nosso presidente, Alberto Lamari, eu gostaria de agradecer mais uma vez por essa grande parceria que temos com a Educamídia, Instituto Palavra Aberta, e o apoio de todas as escolas de legislativo que se somaram a essa atividade, que divulgaram e que trouxeram esses participantes para que hoje a gente pudesse crescer um pouco mais. Nosso obrigado a todos. Lembrando, o link para o certificado está ali no chat, né? Acessem para ganhar o certificado, depois vocês vão receber no e-mail de vocês, tá? Então, acessem ali. E nosso obrigado a todos, uma boa noite a todos os integrantes. Marcelo Damasceno, né? Nosso grande apoiador também, grande batalhador lá de Itapevi, Carol, né, o pessoal de Uruguaiana e de todos os outros que nos acompanham. Abraço, pessoal, muito bom. Obrigada, pessoal. Tchau.